Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje, como está na nossa thumb, como está no nosso título, hoje nós vamos conversar aí sobre uma classe de ativos que te permite investir no setor imobiliário brasileiro e, acima de tudo, te permite gerar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. E essa classe de ativos é exatamente a classe dos fundos imobiliários, certo? E aí, ao longo do nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar aí tudo que você precisa saber sobre esse investimento, sobre esses ativos, certo? Desde aí de definições e algumas características, certo? Então, no mais, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, já deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom e muito interessante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, e começando aí com a parte de conceito, o que é um fundo de investimento imobiliário ou simplesmente o que é um fundo imobiliário? Bom, como o nome sugere, um fundo imobiliário nada mais é ali que uma comunhão, uma união entre vários investidores, gestores e administradores profissionais. E aí esses gestores, esses investidores profissionais, eles reúnem um certo capital, reúnem ali uma certa carteira, um certo portfólio e investem esse recurso, investem esse capital no setor imobiliário brasileiro, seja construindo ou comprando grandes imóveis. Então aí os grandes fundos imobiliários que nós vamos encontrar no nosso mercado financeiro, eles têm seus portfólios aí compostos por 5, 10, 15 imóveis, 20 imóveis, até uma quantidade maior que essa, certo? Então isso é basicamente o que você precisa saber sobre a parte de conceito e definição de um fundo imobiliário. É ali um conjunto, uma união de vários investidores que reúnem um certo capital e investem esse capital no setor imobiliário brasileiro, seja comprando ou construindo um grande imóvel. Bom, e aí esse fundo de investimento, esse grupo de gestores e de administradores profissionais, eles montam esse portfólio com vários imóveis, certo? Com 15, 20 imóveis, e aí eles pegam esse portfólio e fracionam esse fundo de investimento, fracionam em pedaços, em cotas de grandes imóveis, em cotas de grandes fundos de investimento. E aí essas cotas, esses pedaços de grandes imóveis, eles são disponibilizados ali na nossa bolsa de valores. Então, por meio de uma corretora de investimentos, nós investidores podemos acessar a bolsa de valores, e aí por meio da bolsa de valores nós podemos acessar essas cotas de grandes imóveis. Então aí por meio da nossa bolsa de valores nós conseguimos comprar essas cotas e automaticamente ficar exposto, automaticamente a investir no setor imobiliário brasileiro. Então essa é uma primeira característica, um primeiro ponto aí bem interessante, uma primeira vantagem bem interessante dos fundos imobiliários, é que eles te permitem investir, te permitem se expor ao setor imobiliário brasileiro por meio de um fácil acesso, por meio de um fácil investimento, porque como a gente comentou, basta ali você ter acesso a uma corretora de investimentos por meio do seu próprio celular, ter acesso à nossa bolsa de valores, e com esse acesso você já consegue comprar cotas de grandes fundos imobiliários, já consegue comprar cotas, pedaços de grandes imóveis por meio do seu celular, por meio de uma corretora de investimentos. Então aí por essas características, por serem investimentos negociados em bolsa de valores que te permitem investir em grandes imóveis, os fundos imobiliários, por consequência, são ativos aí de renda variável, certo? Ou seja, são ativos negociados em bolsa, e os preços das cotas desses grandes fundos imobiliários, eles podem e vão oscilar um pouquinho todos os dias. Então aí, por todas essas características e definições, investir em cotas de bons fundos imobiliários é uma das formas ali mais fáceis, mais acessíveis e mais simples de você se expor ao setor imobiliário brasileiro atualmente. E aí, após toda essa definição, após toda essa parte de conceitual de fundos imobiliários, agora a gente vai conversar um pouquinho aí sobre como você pode de fato ganhar dinheiro com esse investimento, como que você pode ganhar dinheiro por meio aí dos fundos imobiliários. E a primeira forma aí de você ganhar dinheiro de fato com os fundos imobiliários é exatamente com a valorização da cota que você comprou, da cota que você investiu lá na nossa bolsa de valores. Então aí as cotas de grandes fundos imobiliários, de bons fundos imobiliários da nossa bolsa de valores, eles são aí negociados na casa aí de 100, 150 reais. Então quando você compra uma cota de um fundo, de um grande fundo lá na nossa bolsa, você compra uma cota, por exemplo, a 100 reais, e aí você pode ganhar com a valorização dessa cota. Então essa cota ela pode crescer, ela pode se valorizar, certo, no seu preço, com o desenvolvimento do fundo, com o crescimento do fundo. Então essa cota pode passar a valer 105, 110, 120 reais. Então essa é a primeira forma de você ganhar dinheiro de fato com os fundos imobiliários. E uma segunda forma, e essa é a mais eficiente, a mais conhecida e a mais procurada, digamos assim, nos fundos imobiliários, é você ganhar dinheiro com os aluguéis que estão dentro do portfólio daquele fundo que você investiu. Então, como que funciona essa segunda forma de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários? Como a gente comentou lá no início do nosso vídeo, durante esse nosso vídeo de hoje, os fundos imobiliários, eles são uma união entre investidores que reúnem um recurso e investem esse recurso, esse portfólio, no setor imobiliário brasileiro, montando ali uma carteira com vários imóveis, com 15, 20 imóveis. E aí esses imóveis, todos os meses, eles pagam aluguéis
para o fundo de investimento que faz a gestão daqueles imóveis, e aí o fundo pega parte desse aluguel que ele recebe e repassa para os seus cotistas e repassa para os seus investidores. Bom, e é exatamente nesse repasse de valor do fundo imobiliário para o seu cotista, para o seu investidor, que você vai ganhar dinheiro com esse investimento, e aí esse valor, essa parte do aluguel que o fundo recebe, que ele repassa para o seu cotista, que ele repassa ali para o seu investidor, esse valor, esse dinheiro, esse pagamento, digamos assim, ele é chamado de provento, é chamado de dividendo. Então essa é a segunda forma de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. E uma característica aí bem interessante nessa parte ainda de ganhar dinheiro com dividendos, de ganhar dinheiro com proventos dos fundos imobiliários, é que os fundos imobiliários eles são uma classe de ativos que te pagam dividendos, que te pagam proventos todos os meses e isentos de imposto de renda. Então, por essa característica, por ser um ativo aí, por ser uma classe de ativos que paga dividendos, que paga rendimentos todos os meses, sem falta, isso é por lei, certo? Por lei, os fundos imobiliários eles são obrigados a pagar rendimentos todos os meses para os seus cotistas, para os seus investidores. Então, aí, por essa característica, os fundos de investimentos imobiliários são ativos ali ideais para você investir e montar uma renda passiva e mensal por meio do seu investimento. Então essas aí são as duas formas mais conhecidas e mais usuais, digamos assim, de você ganhar dinheiro de fato com os fundos imobiliários, certo? A primeira é com a valorização, com o crescimento da cota, com a valorização do preço da cota, e a segunda, a mais conhecida e a mais utilizada, digamos assim, é por meio dos dividendos, por meio dos proventos pagos todos os meses dos fundos imobiliários aos seus cotistas. E um outro ponto aqui que é interessante nós sabermos sobre os fundos imobiliários é que eles são ativos que, como a gente comentou, eles investem no setor imobiliário brasileiro, e aí nesses setores eles podem investir em diversos segmentos, certo? Então só para você ter ideia, existem fundos aí que investem em hospitais, em grandes bancos, em lajes corporativos, ou seja, em escritórios comerciais, em shoppings e em galpões logísticos e em vários outros segmentos do nosso setor imobiliário brasileiro. Bom, então só para a gente elencar, só para a gente ranquear aqui os melhores setores, os melhores segmentos para você estudar, para você analisar e possivelmente aí fazer o seu investimento em fundos imobiliários. O primeiro setor, digamos assim, o melhor setor para você investir, de acordo aí com muitos estudos, por meio de muitos investidores profissionais, o primeiro setor aí interessante para você estudar e investir nos fundos imobiliários é exatamente o setor de galpões logísticos, certo? Um setor que tem muita procura, tem muita demanda, é um setor meio antifrágil a crises, digamos assim, certo? Então o setor de galpões logísticos é tido aí como o melhor setor para você investir em fundos imobiliários. E um segundo setor aí bem interessante para você investir em fundos imobiliários é exatamente o setor de lajes corporativos, certo? Ou seja, o setor de escritórios comerciais, um setor também com muita procura, com muita demanda na nossa economia e no nosso mercado imobiliário. Um terceiro setor aí bem interessante também para você investir é exatamente o setor de shopping center, certo? Um setor que é muito crescente, que é muito utilizado, digamos assim, na nossa economia, um setor que tem muita procura, tem muita demanda por pessoas, por clientes, certo? Então é um setor também muito aquecido e muito interessante para você investir em fundos imobiliários. E um quarto setor, no caso aí um quarto tipo de fundo imobiliário, digamos assim, para você investir, são os fundos imobiliários de papel, certo? E um fundo imobiliário de papel nada mais é que um fundo que investe em ativos de renda fixa ligados aí ao setor imobiliário do nosso país. Então, fundos de papel são fundos que investem, por exemplo, em CRIs, em LCIs, que são ativos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário brasileiro, e aí existem fundos que investem nesses papéis, então são fundos aí bem interessantes e bem seguros para você investir o seu dinheiro. E um quinto e último tipo de fundo imobiliário bem interessante para você investir, no caso aí são os fundos de fundos, certo? E os fundos de fundos, como o nome sugere, são fundos imobiliários que investem em outros tipos de fundos imobiliários. Então os fundos de fundos são fundos aí bem diversificados e bem interessantes para você investir. Bom, então isso era basicamente tudo que você precisava saber sobre essa classe dos fundos imobiliários, certo? Só recapitulando tudo que nós conversamos até aqui nesse nosso vídeo de hoje. Um fundo de investimento imobiliário é um investimento em uma classe de ativos de renda variável negociado aí em bolsa de valores, e os fundos de investimento imobiliário são ali uma comunhão, uma união entre investidores, entre gestores profissionais que reúnem um certo recurso, reúnem um certo capital e aplicam e investem esse recurso no setor imobiliário brasileiro, seja comprando ou construindo grandes imóveis. E aí esses imóveis, esses setores que esse fundo, que esse grupo de gestores podem investir o seu dinheiro, são fundos diversos, são setores diversos, certo, da nossa economia. Então existem fundos aí que investem em galpões logísticos, em escritórios, em bancos, em hospitais, em shoppings. Então existem diversos tipos de fundos, diversos tipos de setores de fundos imobiliários para você investir o seu dinheiro. E uma outra característica aí bem interessante dos fundos imobiliários é que eles são ativos, são investimentos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses, apenas por você investir neles, certo? Então, o investimento em fundos imobiliários é uma estratégia, é um investimento bem interessante para você montar uma renda passiva e mensal
por meio dos seus investimentos. Porque quanto mais cotas você vai comprando, quanto mais cotas você vai adquirindo, você vai investindo de um fundo imobiliário, mais dividendo, mais rendimento você vai recebendo todos os meses e com isso você vai aumentando a sua renda passiva e mensal por meio do seu investimento. E por último, como fechamento de tudo isso, como nós conversamos, os fundos imobiliários são ativos que te permitem investir no setor imobiliário brasileiro por meio de um fácil investimento, por meio de um fácil acesso, certo? Como a gente comentou, basta você ter acesso ali a uma boa corretora de investimentos, como uma Clear, uma Rico, uma XP. Então, por meio dessa corretora, você consegue acessar ali a nossa bolsa de valores e por meio da nossa bolsa, você já consegue começar a investir em uma gama de bons fundos imobiliários do nosso mercado financeiro. Então, no mais, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Eu espero que você tenha gostado e principalmente compreendido e entendido tudo que nós conversamos até aqui nesse nosso encontro sobre essa classe aí dos fundos imobiliários, certo? E no mais, se você gostou, já deixa um like nesse nosso vídeo aqui, certo? Se você ainda não é inscrito, já considere se inscrever aqui no nosso canal para ajudar a gente a crescer ainda mais esse nosso projeto aqui, certo? E no mais, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!